Olá! Nessa aula vamos falar sobre a técnica PERT-CPM. A rede PERT surgiu em 1958 nos Estados Unidos no projeto Polaris, com a necessidade de organizar as ações, as atividades que eram feitas nesse projeto juntamente com a mão de obra que ia realizar essas atividades, pois esse projeto tinha 3.000 pessoas entre empreiteiro e subempreiteiros e 70.000 peças deveriam ser fabricadas. Já a rede CPM, que é o método do caminho crítico, ela surgiu em 1957 na DuPont. O PERT-CPM é um método que divide as operações de um projeto em atividades necessárias à sua execução, estabelecendo suas relações de interdependência e tempos de execução. Isso traduzido num diagrama de precedência, que seria a rede, seria o diagrama PERT-CPM. Aqui temos um exemplo dessa rede PERT-CPM. Então, temos aqui a atividade de início, que tem a duração de 2 dias, e depois eu vou realizar a atividade B e a atividade C. Então, notem que a atividade B e a atividade C, elas dependem dessa atividade de início para poderem ser iniciadas. E a atividade B e a atividade C, notem que elas são realizadas em paralelo. Nós vamos aprender mais para frente como monta essa rede, como coloca todas essas durações e como que a gente chega no final. Então, aqui é só para mostrar, essas atividades que estão marcadas em vermelho são as atividades do caminho crítico. Então, essa daqui é a rede PERT e é CPM que mostra o caminho crítico dessas atividades. Então, nós vamos ver com detalhes cada um desses aspectos aqui. E quais são as características? Então, a PERT-CPM, ele ajuda no planejamento e controle, determina a probabilidade de se alcançar um prazo final específico, pois a gente consegue calcular o prazo de duração do projeto com o desenvolvimento dessa rede. Utiliza-se de uma rede de projeto para representar graficamente as inter-relações entre os elementos do projeto e mostra as relações de precedência entre essas atividades. E o que seria a atividade e evento? A atividade ela é a execução efetiva de uma tarefa que ela consome tempo e consome recurso. Já o evento seriam os marcos, os acontecimentos que caracterizam determinados instantes do planejamento. Eles não consomem tempo e nem recursos em um evento. Então, aqui temos exemplo. Por exemplo, a atividade de tomar banho. Já o evento seria início e término do banho. Uma outra atividade seria ler jornal. E o evento seria o início e o término da leitura. Uma atividade seria pesquisa de mercado. E o início e o término da pesquisa seriam os eventos. Então, nós precisamos desses conceitos para o desenvolvimento da rede. Como que a gente pode representar essa rede PERT-CPM? Por duas maneiras. A primeira delas é a maneira americana, onde a flecha é a atividade e os círculos, ou que nós chamamos de nós, são os eventos. Então, é o início e fim de uma determinada atividade, e a flecha representa a atividade. Já na representação francesa, a flecha representa o evento e o nó, ou o retângulo, representa a atividade. Eu vou explicar aqui para vocês como que a gente faz essa rede por meio dessa representação francesa. Nesse slide temos um exemplo da tabela de precedência, que seriam todas as atividades com a duração de cada uma dessas atividades e atividade precedente. Então, por aqui, nós temos que a atividade 1 é preparar a lista de convidados. Ela tem a duração de 1 dia e ela não tem nenhuma atividade precedente, ou seja, eu não preciso realizar nenhuma outra atividade antes desta. Escolher o local, ela tem uma duração de 1 semana e também não tenho que fazer nenhuma outra atividade antes de escolher o local. Já enviar os convites, eu demoro 1 semana
e eu preciso ter escolhido o local e ter preparado a lista de convidados. Ó, eu preciso que as atividades 1 e 2 tenham sido realizadas para que eu envie os convites. A atividade de organizar o local, ela demora um dia e eu preciso que a atividade 2, ó, escolher o local, tenha sido realizada. Realizar o almoço demora um dia e eu preciso das atividades 3 e 4, que é ter enviado o convite e ter organizado o local. Limpar o local após o almoço, eu demoro um dia e preciso das atividades 3 e 4 também para poder limpar o local. E a atividade 7, que é fazer um balanço e prestações de conta, eu preciso que o almoço esteja, o local esteja limpo para poder realizar essa atividade. E ela também tem a duração de um dia. Para montarmos essa rede, nós precisamos saber o que seriam as datas cedo e data tarde. Então, eu chamo a duração da atividade de D. E a duração da atividade é o tempo esperado para que a atividade seja executada. Esse tempo ele pode ser probabilístico, com média e desvio padrão. Então, a gente pode, por exemplo, falar assim, olha, o tempo de duração da atividade, o tempo médio é de 2 dias. Então, a gente pode trabalhar com um tempo realista, um tempo pessimista ou um tempo que seja um tempo médio. Tá? O início cedo da atividade ele é representado por IC e o término cedo por TC. Então, o início cedo ele é o maior término cedo das atividades predecessoras. Então, o que significa isso? Vamos supor que a atividade A seja a minha atividade de início e ela tem duração de 2 dias. Então, ela vai terminar depois de 2 dias. Esse início, esse término cedo da atividade vai ser o início cedo da atividade que vem na sequência. Se essa atividade que vem na sequência, ela depender só da atividade A. Vamos supor que eu inicie com a atividade A e a atividade B. Então, essas atividades têm duração, a atividade A de 2 dias, a atividade B de 3 dias. E a atividade C, ela depende tanto da A quanto da B para que eu inicie ela. Então, o início cedo dessa atividade vai ser o maior término cedo das atividades que aconteceram. Então, eu vou escolher entre 2 e 3 dias aquele que é o maior. Então, no caso, 3 dias é maior. Então, esse vai ser o meu término, o meu início cedo da atividade C. E o término cedo, ele é o início cedo mais a duração da própria atividade. Então, quando eu passar um exemplo desse cálculo, né, eu vou falar para vocês, a gente volta nesse início cedo e término cedo para realizar o cálculo. O término tarde e início tarde, o término tarde é representado por T e T, e o início tarde por IT. Então, o término tarde, ele vai ser o menor início tarde das atividades sucessoras agora. Então, o término tarde, a gente vai calcular de trás para frente. Então, a gente já tem a rede, já calculou início e término cedo, e aí a gente vai calcular o término e o início e o término tarde. Tá? Então, no exemplo, eu mostro para vocês, vai ficar claro como que a gente faz esse cálculo. E o início tarde, ele vai ser o término tarde menos a duração das atividades em questão. E aqui, a partir desses cálculos de início cedo e início tarde e término tarde, nós conseguimos calcular os atrasos e as folgas permissíveis nesta rede. Então, a folga, ela vai ser o término tarde menos o término cedo ou o início tarde menos o início cedo. Aí, a gente considera essas subtrações em módulo, então a gente sempre vai considerar o valor positivo. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós tínhamos o início cedo igual a 9, término cedo igual a 11. Início tarde igual a 13, término tarde igual a 15. Então, se a gente subtrair, ó, 13 menos 9 ou 15 menos 9, eu vou ter que a folga, nesse caso aqui,
é igual a 4. E sempre que a folga for igual a 0, isso significa que essa atividade vai fazer parte do caminho crítico, ou seja, eu não tenho folga. Então, é uma atividade crítica, eu não posso atrasar, porque se eu atrasar nessas atividades do caminho crítico, eu atraso todo o meu projeto.